Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 27 de junho. Estamos com o Alimento Diário, essa série, Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 3, A Minha Graça Te Basta. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 13. Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a Tua vontade. Ó Senhor Jesus, o Senhor realmente está contando conosco para fazer a Sua vontade. Não é uma questão de fazer coisas para Deus, mas realmente está focado, né? Está realmente tendo revelação daquilo que Deus deseja, de qual é a Sua direção para nós. Senhor Jesus, nós estamos no final dos tempos, o Senhor tem dado para nós uma palavra adequada. Ó Senhor Jesus, para a gente poder avançar, né, cada vez mais firmes. Senhor Jesus, e para isso a gente precisa realmente, né, da orientação do Senhor, de estar diante dEle. Ó Senhor Jesus, para isso a gente precisa exercitar o Espírito. Pelo exercício do nosso Espírito, o Senhor vai nos concedendo Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na Sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na palavra profética, na Sua palavra atual. Sabedoria, para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver, e levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que a gente se torne cooperador no cumprimento da Sua vontade, né, alcançando os Seus filhos da maneira que Ele deseja. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Ó Senhor Jesus, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ó Senhor Jesus. Agora lê com oração. Isaías capítulo 12, versículos 3 e 4. Ó Senhor Jesus. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Os ministros da nova aliança invocam o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, em relação aos dons espirituais, é importante lermos ainda em 1 Coríntios. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. No original grego, não há a expressão dons espirituais, mas apenas a respeito dos espirituais. Nossa tradução levou em conta que o adjetivo espirituais relacionava-se aos dons. Entretanto, a palavra espirituais também se refere aos ministros. Ó Senhor Jesus, como ministro da nova aliança, é você quem serve ao Senhor. Logo, você precisa ser espiritual. O serviço na casa de Deus é exercido por meio de pessoas espirituais. Do contrário, poderíamos contratar um incrédulo para executar todas as coisas e talvez ele as fizesse até melhor do que nós. O serviço é espiritual, assim como o ministério. É por essa razão que os ministros precisam estar no Espírito. Ó Senhor Jesus. Prosseguindo, nos 2 versículos seguintes lemos: Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ó Senhor Jesus. Muitos anos atrás, quando eu trabalhava nos Estados Unidos, em uma empresa aeroespacial, projetava computadores, caixas pretas para caças
satélites submarinos. Essas caixas pretas eram projetadas para suportar altos choques mecânicos e temperaturas extremas. As placas eram projetadas com componentes militares e eram enviadas ao laboratório para, com elas, ser produzido o protótipo. Um dia, fui acompanhar a confecção da placa. Então, um técnico que realizava a soldagem queimou o dedo e disse Jesus Cristo, que em inglês é Jesus Christ, como se fosse maldição. Isso é o mesmo que dizer anátema Jesus, maldito Jesus. Fiquei chateado e pedi ao técnico que não dissesse Jesus Cristo daquela maneira, pois eu era cristão e amava aquele nome. Aproveitando a oportunidade, convidei então o colega a invocar o nome do Senhor com realidade. Entretanto, aquela pessoa não conseguiu sequer abrir a boca para invocar. Ó Senhor Jesus! Queridos irmãos, não desprezemos o fato de conseguirmos abrir a boca e dizer ó Senhor Jesus, porque ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Nesse contexto, qual seria a relação entre o exercício dos dons e o invocado nome do Senhor? Vimos que fomos habilitados para ser ministros da nova aliança e fomos encorajados a desenvolver nossos dons. Entretanto, nesse momento, corremos o risco de achar que sabemos tudo. Você pode pensar, vou desenvolver meu dom, torná-lo um ministério, aplicá-lo na igreja e fazer operações. Caro leitor, isso não basta. Para nossos dons tornarem-se ministérios e operações de Deus, é primordial antes reconhecer nossa incapacidade, nossa necessidade e dependência do Senhor e invocarmos seu nome. Ó Senhor Jesus! Amados, invocar o nome do Senhor é chamá-lo, assim como uma criança chama a mãe e o pai, porque precisa de ajuda e sente a necessidade da presença deles. Invocamos o nome do Senhor porque reconhecemos que precisamos dele. Portanto, invocar não é um mantra, mas é reconhecer que somos totalmente dependentes de Deus. Reconhecer que precisamos dele e que sem ele nada podemos fazer. Ó Senhor Jesus! Hoje há um grande perigo de nos sentirmos autossuficientes ao fazer a obra do Senhor, por julgarmos muito capacitados. Você pode pensar, eu já cursei o seminário, sou um pregador muito bom, já organizei vários eventos cristãos, estou com tudo. Ó Senhor Jesus! Entretanto, se queremos ser ministros da nova aliança, precisamos invocar o nome do Senhor. Que tal separar alguns minutos agora para invocá-lo? Diga, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, eu preciso de Ti, socorre-me, Senhor. Tu me capacitaste e habilitaste, mas dependo totalmente de Ti para fazer Tua vontade. Amém. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Né, irmão, mostra para nós aqui, existe uma relação entre os dons e invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, porque a gente precisa reconhecer, né, que a gente precisa do Senhor para poder realizar a sua vontade, né, para não direcionar em todas as coisas. Nós precisamos reconhecer a nossa incapacidade e aprender a depender totalmente dele. Ó Senhor Jesus, senão a gente corre o perigo, né, de fazer coisas para Deus, mas sem Deus, sem sua aprovação, sem sua direção, sem sua palavra, sem sua presença. Ó Senhor Jesus, por isso Ele quer que a gente invoque o nome do Senhor, né, para depender dEle, para estar em constante comunhão com Ele, para estar na presença dEle. Ó Senhor Jesus, e aí sim a gente ter clareza ali de que está realizando a sua vontade. Ó Senhor Jesus, né, o Senhor Ele quer nos fazer totalmente dependente dEle. Né, nós precisamos ser mais íntimos dEle, mais íntimos de Deus, mais dependentes de Deus para realizar a sua vontade. Ó Senhor Jesus, não só ter nome de que faz a sua vontade, mas realmente fazer, né, ter um viver totalmente aprovado pelo Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, né, já compartilhei várias vezes aqui com os irmãos, né, desde quando eu comecei a reunir, comecei a invocar, comecei a ganhar essa realidade, eu vi, poxa,
o invocar realmente um dos pontos mais importantes da palavra, porque ele nos dá clareza, ele nos mostra que nós estamos no Espírito, nos mostra que alguém está no Espírito, ó Senhor Jesus. E o Senhor já me deu várias dessas experiências, como o irmão colocou aqui. Você chamar uma pessoa para invocar o nome do Senhor e a pessoa trava, não consegue, ó Senhor Jesus. E aí você vai diante do Senhor e fala: Senhor, por que aquela pessoa não conseguiu? Senhor Jesus. Amados, eu devo até dizer que eu conheço cristãos, cristãos que são evangélicos há muito mais anos do que eu, alguns até líderes, alguns pastores, e não conseguem dizer que Jesus é o Senhor. Não conseguem dizer: ó Senhor Jesus. Na versão nossa da Bíblia, a versão que a gente lê, que é a revista atualizada, fala isso, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito. Mas tem uma outra versão que fala que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito. A questão da gente falar Senhor Jesus é realmente reconhecer o senhorio do Senhor, e isso só se faz por meio do Espírito. E aí a gente vai vendo, poxa, pessoas que ministram a palavra de Deus, são pregadores, ó Senhor Jesus, pessoas que levam a vontade de Deus ali, levam pessoas ali a buscar o Senhor, e aí você mostra para ele invocar e trava, não consegue, ó Senhor Jesus. Por isso o irmão falou conosco aqui: não despreze, ó Senhor Jesus. Quando você vê essas pessoas, por um lado é um espanto, por outro lado você tem que falar: Senhor, muito obrigado, ó Senhor Jesus, muito obrigado, porque eu consigo dizer, o Espírito Santo quer me guiar, ó Senhor Jesus. A gente precisa ser os filhos maduros, aqueles que se deixam guiar pelo Espírito de Deus, ó Senhor Jesus. No início fala a respeito dos dons espirituais, não quero, irmão, sejais ignorantes. O irmão falou que no original não tem esse dons. Ali o versículo fala a respeito dos espirituais, não quero, irmãos, sejais ignorantes, ó Senhor Jesus. Então a gente precisa perceber que a gente precisa ser espiritual. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então a gente precisa contatar o Senhor no Espírito, ter comunhão com Ele, ter a direção dEle, receber a revelação da palavra segundo Deus, não segundo o que a gente aprendeu, ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, tem que perceber, a gente tem que ser como Paulo. Paulo ali tinha toda uma base da Escritura, Senhor Jesus, uma base judaica, uma base de viver, de ensinamento, aprendeu no melhor lugar, da melhor pessoa, mais instruída, ó Senhor Jesus. Mas um dia, ele deu de cara com o próprio Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, caiu do cavalo, e aí ele, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Não, peraí, eu não estou perseguindo Deus, não, eu estou perseguindo aí uma seita, umas pessoas aí que estão deturpando o caminho de Deus. E aí ele percebeu: peraí, era o próprio Deus que falou comigo, ó Senhor Jesus. Então tudo que eu estava fazendo estava errado, eu estava indo contra Deus, eu estava perseguindo Deus, ó Senhor Jesus. Aí ficou cego 3 dias ali, cego ali, aguardando. Aí o Senhor manda Ananias ir lá, falar com Paulo, que naquela época era salvo ainda, ó Senhor Jesus. Ananias, ele cheio de temor, mas falou: olha, Ananias, eu sei que para você esse homem aí é terrível, arrastou muitos cristãos, fez muitas coisas ruins, mas para mim, ele é um instrumento escolhido para levar o meu evangelho para gentios e reis. Então Ananias não ficou baseado no seu sentimento, mas foi baseado no sentimento de Deus. Se ele é importante para Deus, então eu vou obedecer, ó Senhor Jesus. Falou, Saulo, irmão, ó Senhor Jesus, Deus mandou aqui para que recupere a vista. Então por que te demoras? Levanta, recebe o batismo invocando o nome dele. Por isso que Paulo falou tanto do invocar o nome do Senhor. Essa foi a experiência dele. E quando ele invocou ali, ele foi batizado, caíram como os escamas de seus olhos, ele voltou a ver. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E isso precisa acontecer conosco. Talvez você tenha um conceito a respeito de Deus, um conceito a respeito da palavra. Muitos irmãos, às vezes a gente leva isso aqui e toma como doutrina. Não, isso aqui é a doutrina da sua igreja. E até mesmo, é espantoso falar isso, mas até mesmo irmãos que reúnem conosco já há anos, ainda toma o invocar o nome do Senhor como uma doutrina da igreja.
ou tenho que falar, porque senão o irmão daqui a pouco vai chamar minha atenção. Tem que falar Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Não é realmente para a gente ter realidade, para a gente ter clareza, discernimento, que esse é o caminho do Senhor. Ó Senhor Jesus, é ter comunhão com o Senhor. Como já falei aqui várias vezes, né? Acontecem problemas, situações, mas por que a gente não abandona o Senhor? É como os discípulos ali, né? Que o Senhor começou a falar ali, né, em João, ali, né, que ele era a verdadeira comida, ele era o pão vivo que desceu do céu, sua carne era a verdadeira comida, o seu sangue a verdadeira bebida. E alguns discípulos se escandalizaram e já não conseguiam mais andar com o Senhor. O Senhor voltou para os apóstolos, né, e falou: e vocês também vão me abandonar? Aí Pedro respondeu, né: Senhor, para onde iremos se só tu tens as palavras da vida? Ó Senhor Jesus. Então é como se Pedro estivesse dizendo: olha, Senhor, eles não compreenderam o que o Senhor falou e foram embora. Nós também não compreendemos, mas nós vamos ficar perto do Senhor para ganhar palavras de vida, né? Uma hora a gente vai entender. Ó Senhor Jesus. Então o invocar, ele nos traz a presença de Deus. Ó Senhor Jesus. E aí o Senhor, né, no início talvez você não entenda muitas coisas, não entenda alguma coisa, mas o Senhor ele vai te dando clareza. Ó Senhor Jesus. Por isso que eu sempre encorajo os irmãos: invoque o nome do Senhor. Uns invocam mais, outros menos. Ó Senhor Jesus, né? Alguns irmãos já falaram para mim que olha, irmão, você invoca demais, você fala muito, né, o nome do Senhor. Para que isso tudo? Ó Senhor Jesus. Irmão, eu preciso muito estar no Espírito, né? E eu preciso exercitar muito o Espírito. Talvez você invocando umas 2 ou 3 vezes, você já esteja totalmente no Espírito e já consiga compreender tudo que Deus fala. Mas, irmão, enquanto você vai invocar 2 ou 3, eu preciso, sei lá, invocar uma centena de vezes, talvez para tocar no mesmo Espírito que você toca. Ó Senhor Jesus. Então, não juro que eu invoco demais, né? Mas ver que é o suficiente para que Deus fale comigo, para eu poder continuar na presença dEle. Ó Senhor Jesus. Então, o Senhor está mostrando para nós, né, que o invocar não é um mantra para você ficar repetindo, né, Senhor Jesus, mas é um sinal de dependência do Senhor. Eu preciso depender muito do Senhor. Eu já falei isso aqui várias vezes, né? A minha mente, ela é muito ágil, né? Eu penso muita coisa, ó Senhor Jesus. Por isso que eu acho que eu invoco muito, para não ficar na mente, para não deixar a minha mente ficar vagando por vários lugares, mas para me manter focado no Senhor, me manter na presença dEle. Ó Senhor Jesus, né? Meu raciocínio é rápido demais, né? E eu também estou aprendendo, né, a pensar antes de falar, né, porque às vezes eu acabo falando antes de pensar, por ser muito rápido. Então, o tempo que eu ia gastar, de repente, falando alguma coisa, né, que não é do Senhor, então eu dou esse tempo, né, ao invocar o nome do Senhor, ó Senhor Jesus, para poder parar e me voltar para o Espírito e falar aquilo que o Espírito deseja. Ó Senhor Jesus. Esse Senhor está mostrando para nós. A gente precisa ir diante do Senhor, não basta só conhecer, fiz seminário, fiz isso, fiz aquilo, olha, já desenvolvi meu dom, já é um ministério, já sirvo na igreja, agora Deus pode operar. Ó Senhor Jesus, não, é tudo na dependência dEle, é Deus que quer fazer. Ó Senhor Jesus, Ele não quer só te apontar o caminho e falar, vai lá, se vira. Não, Ele vai te apontar e Ele vai junto com você, né, Senhor Jesus. Já compartilhei isso, né, como você vai ajudar alguém, olha, vai lá e fala com fulano isso, porque eu estou com vergonha de falar, então você me ajuda e fala isso, né? E aí você vai ali, né, com todo aquele, né, tudo aquilo que você entendeu do que a pessoa te transmitiu, você vai lá para levar, né, Senhor Jesus. Mas se a pessoa está ali perto de você, ali, de repente, olha, eu vou ficar escondido aqui atrás e você vai falando ali, né, e eu vou aqui ficar sinalizando se está tudo certo, né? Então, se você fosse falar e a pessoa estivesse longe, né, você ia, né, de repente dar o seu jeito ali, falar do seu jeito para a pessoa compreender. Mas se a pessoa está ali ouvindo, né, você tem que procurar ser o mais fiel possível que ela está falando, né? Senhor Jesus, senão ela vai ficar ali te corrigindo e você de repente vai ficar numa saia justa. Ó Senhor Jesus, e da mesma forma nós precisamos perceber que ao invocar nós temos a presença de Deus e Ele vai nos direcionando em todas as coisas. Ele vai nos mostrando o caminho a prosseguir, nos mostra como é que está o coração da pessoa receber a palavra. Ó Senhor Jesus, nos mostra ali a maneira, né? A gente tem que reconhecer que a gente precisa de Deus. Nós não somos capazes de ser tão fiel assim, né, ao seu encargo, à sua palavra.
Ó Senhor Jesus, por isso tem que reconhecer, Senhor, eu sou falho. Eu sei que se eu ficar na mente, minha mente vai esquecer, vai devagar por outros lugares. Ó Senhor Jesus, mas eu preciso de Ti. Preciso que o Senhor esteja aqui andando comigo. É como Moisés percebeu, Senhor, se a Tua presença não vai conosco, não me faça, né, sair desse lugar. Ó Senhor Jesus, nós somos diferentes de todos os outros povos da terra, porque o Senhor anda conosco. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E como tocou, né, não vamos menosprezar o fato de a gente poder invocar o nome do Senhor, da gente poder andar, viver no Espírito. Senhor Jesus. E precisa ser como o Senhor, né, como Ele colocou aqui, né, a criança, ela fala, né, mãe, pai, né, Senhor Jesus. Por quê? Porque quer a presença dos pais, quer estar junto, né, precisa da ajuda, do socorro. Da mesma forma, a gente precisa estar ali junto do Senhor todo o tempo. Ó Senhor Jesus. Eu lembro que eu vi uma vez um experimento social, né, que pegou pais com crianças na rua, né, e separou, né, os dois, botou a criança num lugar, os pais no outro, e fizeram a seguinte pergunta, né, para os pais e para as crianças, separado. Né, para os pais, olha, se você pudesse jantar, um jantar todo especial, uma comida, né, diferente e tal, com qualquer pessoa da terra, né, vivo ou morto, de qualquer era, quem você escolheria? Aí alguns começaram a falar, né, várias personalidades, né? Alguns falaram, não, eu queria jantar com Leonardo da Vinci. Outros falaram ícones do passado, né? Alexandre o Grande. Outros, assim, alguns famosos, né, da época atual e tal. E aí depois eles foram, pegaram e mostraram que fizeram a mesma pergunta para as crianças na área separada. O que as crianças responderam, né? Todas as crianças, pegaram crianças, eu acho, se eu não me engano, até 10 anos, e todas as crianças responderam a mesma coisa. Se você pudesse jantar com qualquer pessoa na face da terra, qualquer pessoa, pode ser imaginário, pode ser desenho, qualquer coisa, as crianças imediatamente falam assim, não, eu queria jantar com meu pai e minha mãe. Ó Senhor Jesus, nenhuma delas, né, parou ali e a pessoa insistiu, não, pode ser até um personagem de desenho que você gosta, qualquer coisa. Não, eu queria jantar com meu pai e minha mãe. Ó Senhor Jesus, está vendo como que a criança é simples? Né? O Senhor, por isso que o Senhor falou conosco, né, que se a gente não for simples como uma criança, a gente jamais vai herdar o reino. Ó Senhor Jesus, o Senhor Ele quer se entregar para nós. A gente precisa ter esse coração de pau. Olha, até hoje eu vivi dessa maneira, mas agora eu recebi uma luz de Deus e eu preciso mudar. Preciso mudar a minha maneira de encarar a palavra, né, de ir diante do Senhor. Infelizmente, muitos cristãos não querem fazer isso. Né? Você mostra, traz revelação, eles olham, veem e falam assim, interessante, mas obrigado, não quero não. Ó Senhor Jesus, então a gente precisa valorizar o fato de o Senhor estar sempre nos mudando, né? A gente está sempre indo diante dEle, com o coração posto diante dEle. Ó Senhor Jesus, né? O Senhor Ele quer contar conosco, né? Antigamente, né, ele mostra aqui duas experiências de criança, né? Uma que invocou e a outra que está aqui a respeito na palavra que a gente leu aqui, né, de 1 Coríntios 12, né? Que antes, quando a gente era gentil, né, a gente era ignorante, a gente era criança na palavra de Deus, a gente se deixava ser conduzido, né, os ídolos mudos, segundo a gente era guiado. Ó Senhor Jesus, né, é como uma criança, né, hoje eu vejo minha filhinha, né, bebezinho ainda, está com 7 meses, a gente pega ela no colo, anda para cá, anda para lá, ela arregala o olho, assim, fica observando tudo, mas ela não sabe o que está acontecendo. Ela está sendo levada para cá, para lá, mas ela está segura, porque ela sabe que está conosco. Agora, se ela vê uma pessoa estranha, ela já está nessa fase de estranhar, ela chora. Ó Senhor Jesus, se alguma pessoa estranha tentar botar a mão nela, né, ela chora. Ó Senhor Jesus, né, e ela não sabe direito o que está acontecendo, mas ela sabe que a segurança dela está conosco, está, né, com os pais. Ó Senhor Jesus, da mesma forma, a gente precisa ser guiado pelo Senhor em todas as coisas e ter clareza de que no Senhor nós estamos seguros. Por isso que invocar o nome do Senhor é algo maravilhoso demais. Se você ainda não ganhou a revelação, né, de Deus a respeito do invocar, ore ao Senhor. Busque, peça ao Senhor encarecidamente, né, implore ao Senhor, Senhor, me dá experiência. Traz para mim realidade sobre invocar. Ó Senhor Jesus, eu quero abrir minha boca, né, para falar pelo Espírito Santo. Eu quero invocar, eu quero estar na presença de Deus. Eu quero estar seguro na sua presença. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós estamos vivendo num momento de isolamento, né? As pessoas estão preocupadas com tudo, mas se a gente invoca o nome do Senhor com realidade, a gente vai diante dEle, vai na presença dEle, Ele vai nos direcionar,
e Ele vai nos fazer ficar seguros. Ó Senhor Jesus, ainda que eu ande, né, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ó Senhor Jesus, é ter a realidade desse salmo, é saber que de fato o Senhor está conosco, Ele está nos guardando, Ele está andando conosco, está nos direcionando. Ó Senhor Jesus, irmãos, viver diante da palavra, invocando o nome do Senhor, ter clareza do próprio Deus falando com você. Ó Senhor Jesus, isso não tem preço. Senhor Jesus, é maravilhoso demais a gente poder ter essa experiência e saber que o Senhor nos separou para isso. Ó Senhor Jesus, que riqueza. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.